Fala rapaziada, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de análise técnica aqui no canal Epicast Brasil, pessoal. Hoje faremos análise do Bitcoin e da Epicast e vamos aqui trazer os cenários possíveis para essas duas criptomoedas. O que tende a acontecer a partir de agora? Quais serão as possibilidades? Será que vai haver alta? Será que vai haver a queda tanto na Epicast quanto no Bitcoin? Bem, é sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje, então já não vai perdendo tempo, já vai dando like nesse vídeo, pessoal, já vai compartilhando esse vídeo com geral inteira e claro, né, também se não for inscrito aqui no canal da Epicast Brasil, já vai se inscrevendo e ativando esse sino de notificação, tá rapaziada? Mas vou aqui compartilhar meu gráfico com vocês, porque vamos analisar primeiro o gráfico da Epicast, tá pessoal? Olha só, vamos aqui mostrar o gráfico da Epicast. Para quem não sabe, tá? Para quem não tem costume, essa mancha vermelha aqui é a nossa nuvem de Ichimoku, tá? Essa aqui é uma nuvem de Ichimoku negra. Você pode configurar no seu computador ali tanto essas médias aqui, ó, tanto essas linhas aqui que são a linha vermelha, amarela e verde, que são as nossas médias móveis, e também essa nossa nuvem de Ichimoku aqui, tá pessoal? Só vou aqui colocar mais algumas linhas intermediárias, suportes e resistências, tá pessoal? Olha só. Pois bem, pessoal, olha só, você vê que a Epicast caiu bastante de preço desde o dia 23 de fevereiro, né? Chegou ali no fundo, na real, até um pouco abaixo aqui do nosso suporte, né? Você vê que temos aqui um suporte na faixa dos 34 centavos de dólar e o preço ele chegou até basicamente 29 centavos e alguns trocados de dólar, tá? Porém, pessoal, como você pode ver, o preço já começou a se estabilizar acima aqui desse suporte. Pode ser que o preço ele caia abaixo disso? Pode ser. Porém, na minha visão, acho pouco provável que isso aconteça, ainda que o preço ele esteja caminhando abaixo dessas nossas médias móveis também da nuvem de Ichimoku. Você vê que as médias já começam a se aproximar uma da outra, né? Umas das outras. E, obviamente, quanto mais próximas você tem médias móveis, menor é a eficácia dela, então é muito mais simples do preço ele acabar rompendo aqui essas nossas médias móveis. Veja, no dia 20 de março, o preço ele rompeu aqui a nossa média dos 50 períodos, rompeu a média dos 100 períodos também, o preço ele só não conseguiu romper mais, por quê? Por causa dessa nuvem de Ichimoku que aqui ainda estava bem espessa, tá pessoal? E claro, também temos aqui a nossa média móvel dos 200 períodos, que também colaborou para esse tipo de não continuidade de alta do preço. Tá? Estamos aqui no gráfico de 4 horas, por isso, pessoal, é muito importante você analisar o gráfico, tá? E o gráfico de 4 horas fica o principal. Por quê? Porque quem estava aqui, ó, em outro tipo de tempo gráfico, ou então não analisando aqui essas nossas métricas, pensou, não, o preço agora formou pivôs aqui de alto, o preço ele vai subir ao infinito e além. E não é bem assim que acontece, tá, pessoal? Aqui, quem já se antecipou, quem anteviu aqui esse tipo de nuvem de Ichimoku, viu que o preço poderia derreter e foi isso exatamente que aconteceu, tá? O preço ele voltou aqui para próximo dos 34 centavos de dólar, tá? Porém, como eu falei para vocês, essas nossas médias móveis aqui, elas estão se aproximando uma da outra, né, umas das outras, e obviamente vai perder ali a eficácia, já começou a perder a eficácia e vai perder a eficácia ainda mais, tá? Você vê que quando essas nossas médias aqui, elas ficam lineares e próximas, é que o preço ele está lateral. Preço lateral embaixo de médias móveis e também abaixo aqui dessa nossa nuvem de Ichimoku é consolidação de força para romper essas barreiras aqui, ó, tanto as nossas médias móveis quanto essa nossa nuvem de Ichimoku, que também já afinou bastante, pessoal. Que é outro tipo de situação também que mostra que o preço ele está lateral. É a nuvem de Ichimoku se afinando, perdendo a força. Então aqui, pessoal, mediante a essa lateralização, na minha visão, é lateralização de consolidação de preço para que o preço ele possa galgar novas altas. Mas, pô, Rodrigo, e vamos dizer que o preço ele consiga romper aqui essas nossas médias móveis, essa nossa nuvem de Ichimoku, para onde que o preço deve ir? Bem, se ele conseguir romper e se consolidar acima da faixa dos 40 centavos de dólar, o preço ele pode vir em última instância, né, colocando aqui o terceiro alvo. Para quem não faz operações, pessoal, a gente trabalha com alvo 1, 2 e 3, tá? Tem gente que coloca mais, tem gente que coloca menos. Eu trabalho com 3 alvos. Então, eu jogaria o terceiro alvo um pouco abaixo aqui, olha só, dos 48 centavos. Então, vamos lá. Eu colocaria aqui, ó, caso o preço rompesse aqui com consolidação essa faixa dos 40 centavos de dólar, obviamente, essa nossa média móvel dos 200 períodos aqui está na faixa dos 44 centavos de dólar. Então, obviamente, com essa continuidade aqui, dado que é uma média longa e uma média lenta, né, então essa média aqui tende, né, a descer mais. Então vai aqui casar exatamente com essa região aqui dos 40 centavos. Então o preço ele conseguindo romper essa faixa aqui, essa atual resistência, se a gente pegar aqui o preço a partir
do dia 15, né, se torna aqui uma atual resistência, então ele conseguindo romper essa resistência, conseguindo romper a nuvem de Ichimoku, conseguindo também superar essa nossa média de 200 períodos, que vai estar muito próximo, então até mesmo ali na faixa dos 40 centavos de dólar, aí sim, pessoal, a gente pode colocar aqui, ó, primeiro alvo nos 43, 44 centavos de dólar, segundo alvo ali na faixa dos 46 centavos de dólar, e o terceiro alvo, pessoal, aqui na faixa dos 48. Eu colocaria aqui esses 3 alvos, lembrando, tá? Havendo o rompimento de todas essas faixas de preço, tá? Todos esses tipos de barreiras que estão contendo atualmente o nosso preço. E bem, para um stop loss, a gente colocaria ali em torno de 50% até 70% do terceiro alvo. Então, como estamos trabalhando aqui numa valorização em torno de 17%, que não é nada pouco, tá, pessoal? 17% de lucro é muita coisa. Então, se você coloca ali $1.000, você vai obter cerca de, se você conseguir bater os 3 alvos, cerca de $170, que não é pouca coisa. Mas nesse caso aqui, vamos colocar 8,5%. Olha só, vamos colocar aqui, pessoal, em torno de 9,62%, que estaria aqui abaixo dessa nossa média móvel dos 100 períodos. Então, tá tranquilo, tá, pessoal? Então, tá um stop loss ali bem regulado, bem ajustado, e também com uma relação risco-retorno também bem positiva. Mas a minha visão, tá, pessoal, não é que é uma certeza, principalmente porque o preço ainda está abaixo dessas nossas médias móveis, também abaixo aqui dessa nossa nuvem de Ichimoku. Mas a minha visão, tendo em vista aqui, né, a minha experiência de análise técnica, eu vejo com grande possibilidade o preço ele ensaiar uma recuperação. Na minha visão, já começou essa recuperação, já começou a ser ensaiada na real, mas o preço ele tende a fazer isso aqui, pessoal. O preço ele tende, olha só, a romper, a furar essa nossa nuvem de Ichimoku e essas nossas médias móveis aqui. Isso para a Epcash, isso no tempo gráfico de 4 horas. Olha, vamos ver aqui no gráfico de um dia, só para ver o negócio. Pessoal, no gráfico de um dia você vê que o preço ele está abaixo aqui dessa nossa média azul da nuvem de Ichimoku, tá? Porque sim, a nuvem de Ichimoku tem médias também, tem a média azul e vermelha, que eu vou mostrar aqui para vocês, gráfico de 4 horas. Olha só, pessoal, é porque não tá dando para perceber tão facilmente, mas tá vendo aqui essa média um pouco mais fina azul e essa média um pouco mais fina vermelha? Essas médias que não tem nada a ver com as médias mais espessas aqui, verde, amarela e vermelha, são da nuvem de Ichimoku. Então essas médias aqui, ó, verde, amarela e vermelha são médias que são separadas, e essas médias aqui, ó, azul e vermelha, são mas no caso, a azul e vermelha mais fina são da nuvem de Ichimoku. Então lá, voltando agora ao gráfico de um dia, você vê aqui, ó, que o preço está sendo exatamente contido, pessoal, lá no gráfico de um dia, pela nossa média azul da nuvem de Ichimoku, tá? Então até casou, você vê que temos aqui até uma certa coincidência entre tempos gráficos. Lá no gráfico de 4 horas tivemos o que? A nuvem fazendo ali uma pressão para que o preço ele voltasse a cair. Aqui é a mesma coisa, você vê que o preço ele saiu ali uma recuperação no dia 13 de março, mas voltou a cair. Por quê? Porque chegou próximo aqui dessa nossa média azul da nuvem de Ichimoku, agora no gráfico de um dia. Você vê que o preço, olha só, já está batendo algumas vezes abaixo dessa média, está se consolidando abaixo dessa média, pessoal. Então é mais um tipo de reforço aquilo que eu vou falando para vocês, que o preço está se consolidando, formando força para romper aqui também no gráfico de um dia, tá? Então, tanto no gráfico de 4 horas quanto no gráfico de um dia, a visão, a tendência que eu vejo para a Epcash é o quê? É uma valorização, é uma recuperação do preço. Só precisa ultrapassar aqui essas nossas linhas intermediárias, né? Se você contar a partir do dia 13, seria aqui um tipo de resistência. Então, rompendo essa resistência atual, rompendo aqui essa nossa média azul, pessoal, o preço ele tende a galgar novas altas. E olha só que eu falei para vocês, o alvo final seria o que? Abaixo dos 48 centavos. Eu vi aquilo lá no gráfico de 4 horas. Aqui no gráfico de um dia, olha o que eu estou vendo, o surgimento aqui da média móvel dos 50 períodos, levemente acima dos 48 centavos. Então tá batendo certinho, pessoal. Então, atenção, atividade, não estou aqui passando para vocês, né, nenhum tipo de conselho de investimento, mas se eu fosse vocês, o preço ele ultrapassando ali um certo tipo de consolidação, 40 centavos de dólar, eu faria uma compra e colocaria aqueles alvos que eu falei para vocês. Mas agora vamos aqui analisar o gráfico do Bitcoin para saber o que pode acontecer com o Bitcoin. Para o que pode acontecer com a Epcash, o cenário é positivo. Mas e o Bitcoin, pessoal? O Bitcoin está num cenário ali, pessoal, de tensão. Eu vou falar o porquê para vocês, tá? Olha só, vamos colocar BTC USD na Binance. Olha só, pessoal, no gráfico de um dia, você vê... Primeiro vamos ao gráfico de 4 horas, depois a gente vê o gráfico de um dia, tá? Mas no gráfico de 4 horas, você vê, pessoal, que o preço do Bitcoin, ele conseguiu recentemente ultrapassar aqui essa nossa nuvem de Ichimoku negra, conseguiu romper
né, as nossas médias móveis. O que eu acabei de falar para vocês? Médias móveis ali, ó, que estão se tornando lineares e estão ficando próximas, vão perdendo força. Olha só o que o preço fez aqui com as médias móveis do Bitcoin, pessoal. Fez aqui o zigue-zague e saiu cortando tudo como se fosse faca na manteiga. Por quê? Porque as médias não têm efetividade alguma, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu estou observando, né, um certo tipo de consolidação de força que já vinha acontecendo durante todo esse período, olha só, e o preço ele tentando engrenar novas altas. Claro, não está 100% garantido, tá? Você vê que há esse flanco aqui, ó, tá vendo aqui essa zona de vulnerabilidade de transição de nuvem, isso aqui é muito perigoso, então o preço corre o risco de fazer isso aqui, ó, cair com tudo. Porque ele vai aproveitar aqui, ó, essa nossa passagem entre nuvens, vai aproveitar também a vulnerabilidade entre médias móveis, que também estão bem próximas, tá? Então você vê aqui que as médias ainda não se distanciaram, não abriu a boca do jacaré. Então nesse caso o preço ele pode voltar a cair novamente. Mas eu estou observando aqui, pessoal, a formação de uma flâmula de alta. Olha só, isso aqui é uma flâmula, que seria basicamente, nesse caso específico aqui, um triângulo simétrico mais um mastro. Então isso aqui nos mostra que o preço ele pode galgar uma nova alta aqui, buscando aqui os 92, 93 mil dólares, tá? Mediante esse padrão gráfico. Mas calma lá, não saia comprando agora achando que o preço ele vai subir com tudo, porque não é bem assim não, ainda tem essa fase aqui de transição e também essa nossa nuvem branca de Ichimoku que viria a segurar o preço, né, caso essa nuvem abrisse como vem dando indícios, vem dando sinais que isso vai acontecer, aí vai se tornar um grande suporte ao nosso preço, tende a parar o preço mediante a grandes quedas. Então, para que o preço do Bitcoin ele consiga ter novas altas, tem que passar aqui por esse purgatório, pessoal, tem que passar aqui por essa situação trágica, né, que é a passagem aqui dessas nuvens de Ichimoku, entre a nuvem Ichimoku negra e a nuvem Ichimoku branca, tá? Você vê que o preço ele já está tentando engrenar novas altas, na real já vem subindo, né, desde o dia 10 de março, né, quando o preço estava ali no 78, já está agora em 87 e possa ser que suba mais, mas para que o preço ele venha a galgar novas altas, tem que passar por essa prova de fogo aqui, tá? Então não vão se animando demais não, calma lá. Vamos ver aqui, pessoal, agora o gráfico de um dia. Gráfico de um dia, olha só, pessoal, que eu acabei de falar para vocês. Aqui também a gente está passando por uma transição de nuvens. E aqui existe também uma certa margem, um certo espaço para o preço subir mais. Tá? Você vê aqui, ó, os pivôs de alto, né, meio que essa ficadinha aqui, e você vê também essas nossas médias aqui também bem próximas. Então, ainda que as médias estejam próximas, estejam juntas e não tenham tanta efetividade assim, ainda são médias. É como se fosse um leão sem dente. O leão sem dente, ele não vai ter a capacidade que um leão normal tem, mas ainda continua sendo um leão. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem margem para que o preço suba, né, até os 88.900, 89 mil. Tá? E também o preço ele poderia aproveitar essa vulnerabilidade aqui entre essas nuvens de Ichimoku aqui. Então o preço, sim, ele tem essa possibilidade de subir, mas ainda não é algo garantido, pessoal. O Bitcoin está no purgatório, o Bitcoin está numa fase de tensão. A Epiccash eu vejo com mais possibilidade de subir, né, porque pela própria configuração do gráfico lá, tanto no gráfico de 4 horas quanto no gráfico de um dia, a gente vê a configuração ideal para que o preço se recupere. Aqui no Bitcoin, a coisa ainda está um pouco nebulosa. Aqui eu vejo, né, uma boa vontade da força compradora dos touros em levar o preço lá para cima. Porém, não é nada ainda garantido. Por isso que eu falo, o Bitcoin está vivendo um momento de tensão. Se eu fosse você, eu entraria no Bitcoin, né, quando o Bitcoin passasse lá para aquela prova de fogo no gráfico de 4 horas e aqui no gráfico de um dia, pelo menos ultrapassasse aqui os 89. Então, ultrapassando os 89, ultrapassando aqui, ó, essas nossas médias de 100 e 50 períodos e se consolidando acima dela, pessoal, aí sim teremos um bom suporte e principalmente se o preço aqui, ó, aproveitar que essa nossa nuvem de Ichimoku negra ainda tá fina aqui, tá? Que ela vai começar a se engrossar. Se ela se engrossar, aí será um grande catalisador de baixa, será um fator que pode levar o preço a regiões mais baixas, então fiquem atentos com relação a isso. Se fosse eu, no caso aqui do Bitcoin, não daria entrada. Se fosse no caso da Epiccash, eu entraria ali na faixa dos 40 centavos de dólar, tá, pessoal? Mas, pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo de análise técnica. Se você gostou, dá aquele like maneiro, dá aquele like maroto, compartilha esse vídeo com geral. Semana que vem, tenho mais vídeos de análise aqui que eu quero trazer para vocês, atualizando aqui tanto o preço da Epiccash, tanto o preço para o Bitcoin, então não perde nenhum vídeo desse canal. Esse canal também tem vídeos tutoriais, ensinando como baixar carteira, como é que você faz pagamentos, como é que você faz saque, como é que você faz depósito, então assista a todos os vídeos desse canal, tá, galera? Mas por hoje é só, agradeço a todos vocês que ficaram até o final e nos vemos na próxima, até mais.